Esta conferência será gravada agora. A ata da 23ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2021, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, reunidos os senhores conselheiros, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura das atas referentes às sessões dos dias 27/7 e 3/8 de 2021, que foram aprovadas. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente registrou uma falha acontecida na sessão do dia 27/7 de 2021, referente à ausência justificada da senhora conselheira Rosa Albuquerque, por motivo de compromisso médico, ao tempo que solicitou a inversão de pauta devido a uma sustentação oral de um processo de sua relatoria. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. TC 12789/2019, uma denúncia e representação, com a devolução do voto vista, aprovado o acordo número 809, nos termos do conselheiro originário Rodrigo Siqueira Cavalcante, que foi o vencedor, e o mesmo irá elaborar o acordo. Neste processo, houve a sustentação oral pelo advogado Dr. Celso Rocha Barbosa Souza, com o número da OAB 49192, de Pernambuco. TC 5779/2011, TC 6456/2018, TC 18009/2017, TC 11178/2017, TC 13434/2017, TC 3899/2018, TC 14242/2018, TC 14396/2017, TC 473/2018, TC 16127/2017, TC 17189/2018, TC 3335/2018, TC 12096/2017, TC 7052/2018, TC 10600/2018, TC 11181/2017, TC 15150/2018, TC 15152/2018, TC 18001/2017, TC 188026/2017 e o TC 2298/2020, todos adiados para a próxima sessão. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 11472/2019, TC 5036/2013, entre outros relacionados à denúncia e representação, aprovados acórdãos números 810 a 812. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 13248/2018, TC 8055/2018, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acórdãos número 813 a 822. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 18437/2017, TC 13170/2018, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acórdãos números 823 a 832. Não havendo mais processo para relatar, excelentíssima senhora presidente em exercício, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, em votação, a ata. Como votaria a conselheira Rosa Albuquerque? De acordo, presidente. Como se manifesta o conselheiro Rodrigo Siqueira? De acordo, presidente. Aprovado. Excelências, antes de adentrarmos a pauta do dia, eu gostaria novamente, em virtude de compromisso pessoal, de solicitar a inversão da pauta para que eu relatasse em primeiro lugar. Vossas Excelências, por favor, terem algum problema? Por mim, sem nenhum problema, presidente. Perfeitamente. Também nenhum problema. Excelências, então, antes de adentrarmos, está franqueada a palavra a quem queira dela utilizar. Não tendo ninguém que queira fazer uso da palavra,
é iniciada a pauta de hoje, conforme solicitado. Farei a minha relatoria em primeiro lugar. Excelências, tenho vários processos de aposentadoria, reforma, pensão e outros processos, tais quais inspeção em loco, denúncia, representação. Eu aqui hoje irei fazer só aquele relato sincrético, rápido, dos atos de pessoal, tendo em vista que os outros processos ou foram indevidamente pautados, ou eu não posso fazer a relatoria tendo em vista a publicidade aí comprometida com relação a denunciante, advogados, algo que novamente voltou a acontecer e vou tentar da melhor forma resolver isso junto à presidência, junto ao setor de informática, junto à empresa que está aparentemente trabalhando com esse sistema no tribunal, que isso tem nos causado transtornos da mais alta ordem. Sendo assim, excelências, eu queria apenas informar que foi enviado a vossas excelências os ofícios dos processos de aposentadoria e pensão que foram transferidos da sessão anterior, do dia 13 de agosto, são 8 processos, do dia 10 de agosto, que são 10 processos, e as que estariam para a sessão de hoje, que são também 8 processos. Todos os processos transcorreram o seu iter normal, dentro da Corte de Contas, tendo passado pelos todos os setores competentes, que fizeram a sua manifestação de forma favorável a que nós também fizéssemos o registro, a homologação de tais processos. Com base nos ofícios enviados às vossas excelências, eu aqui já antecipando o voto, trago o voto no sentido de que façamos a homologação, tendo em vista a obediência dos atos concessórios à legislação aplicável da época, e, quando do caso, a observância da devida compensação previdenciária, financeira previdenciária, no mais, o encaminhamento aos órgãos previdenciários ou de origem dos documentos originais que guarnece cada um dos autos. E, sendo assim, com a palavra do Dr. Gustavo, Ministério Público, junto à Corte. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro em todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão e votação. Como votaria a conselheira Rosa Buquerque? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? Presidente, consignando o meu entendimento, já manifestado inúmeras vezes, de que preliminarmente a Câmara não teria competência para processar e julgar atos de registro de aposentadoria, pelos fundamentos já declinados também, e que eu vou poupar Vossas Excelências da manifestação novamente, mas, se necessário, eu posso fazer um arrazoado simples do meu entendimento, e me reservo o direito, caso a preliminar seja vencida, a preliminar por mim levantada seja vencida, eu me manifesto quanto ao mérito, presidente. Excelências, então submeto a preliminar do conselheiro Rodrigo a este pleno da primeira Câmara quanto à incompetência da Câmara deliberar sobre tais processos. Alguém quer debater? Está francada a palavra. E, ao final, depois do debate, pode ser feito até a consignação do voto. Acredito que a Câmara já tenha se manifestado em outro momento a respeito do assunto, mas, novamente,
submeto à votação para verificar se há mudança de entendimento por esta Câmara. Conselheira Rosa, como Vossa Excelência se manifesta? Mantenho o posicionamento, conselheiro presidente. Não entendi, Excelência. Eu mantenho o nosso posicionamento e pela rejeição da preliminar levantada pelo conselheiro. Da mesma forma, tendo visto que antes aqui consignado, então a Câmara mantém seu posicionamento pela sua competência em deliberar os atos de pessoal. Conselheiro Rodrigo. Presidente, sendo vencido, eu até para poupar a Câmara também de todo processo e todo julgamento, eu tenho que me manifestar, eu deixo consignado esse entendimento vencido e abandono a tese, pelo menos por hora, até esse colegiado eu sentir que possa se abrir mais para essa reflexão. Mas, ingressando no mérito, eu acompanho o voto de Sua Excelência. Aprovados. Excelência, com a palavra a conselheira Rosa Albuquerque, a quem aproveito a oportunidade, Excelência, para pedir que Vossa Excelência faça a condução da deliberação desta Câmara de agora em diante. Indago se teria algum problema em Vossa Excelência assumir, até para que não decorra qualquer problema de quórum e não seja suspenso os trabalhos desta sessão no dia de hoje. Nenhuma dificuldade, presidente. Pelo contrário, me honra a possibilidade de estar a auxiliar Vossa Excelência. Eu agradeço, peço licença para me ausentar e já desejando a todos saúde. Agradeço a presença de Vossa Excelência. Obrigada, presidente. Pela ordem para relatar, conselheiro Rodrigo. Conselheiro, o microfone de Vossa Excelência está desligado. Desculpe, presidente. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público. Senhora presidente, inicialmente eu tenho a relatar o processo TC 1375/2020, que se trata de uma manifestação advinda da ouvidoria desta Corte de Contas em face da Agência de Regulação de Serviços Delegados de Maceió, a ARCE, informando possíveis irregularidades no edital e na sessão do pregão presencial de número 09/2019, realizada no dia 11 de fevereiro de 2019, pelo endereço eletrônico Comprasnet. Pregão eletrônico do número 09/2019 possuiu como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de som, iluminação, palcos e outros, incluindo montagem, utilização, desmontagem, manutenção e apoio logístico para a realização de eventos. O demandante, as folhas 05/06, que representa a empresa Menezes Áudio Eventos Ireli, a qual foi uma das concorrentes do referido certame, relata que na fase de recurso realizou questionamentos quanto à aceitabilidade da documentação da empresa vencedora do pregão, a JHB Gomes Produções Ireli, referente aos itens 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74 do edital. Não tendo, argumenta também que a mesma não apresentou atestado de capacidade técnica operacional e nem documentos relativos à qualificação financeira. Conforme o artigo 2º da Resolução Normativa número 02/2006, fora determinado pelo conselheiro ouvidor
às folhas 84, o envio de ofício de número 152/2019 ao diretor-presidente da ARCER, senhor Rodrigo Borges Fontan, para apresentação de esclarecimentos e cópia de processo administrativo. Os autos foram encaminhados à presidência dessa corte, com a resposta do gestor, e, em seguida, foram distribuídos a esta relatoria. Estado a se manifestar, o Ministério Público de Contas emitiu parecer de número 2261/2020, da lavra do doutor procurador Enio Andrade Pimenta, tendo opinado pelo arquivamento do feito, diante de não haver elementos suficientes para o prosseguimento do mesmo e por estar esclarecido o objeto da demanda. Em seguida, os autos retornaram a este gabinete e esse é o relatório, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e reitera que não verificamos irregularidades no decorrer do certame licitatório. Portanto, o Ministério Público opina pelo arquivamento da presente demanda. Com a palavra o conselheiro. Conforme exposto no relatório, a representação consiste em possíveis irregularidades no edital do pregão presencial de número 09/2019 da ARCER, referente aos itens 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74. Ainda assim, a empresa demandante alegou na representação que a empresa vencedora, a JHB Gomes Produções Eireles, não teria apresentado atestado de capacidade técnica operacional, conforme exigido no item 19.1.3 do edital, e que a mesma teria descumprido o item 19.1.4 quanto à qualificação financeira, pois não teria apresentado o balanço patrimonial exigido na forma da lei. Ainda assim, relatou que a pregoeira, no início da sessão, teria informado que tal documento seria essencial para a avaliação da boa situação financeira da empresa vencedora. Ao compulsar o relatório da pregoeira, verificamos que foi informado que a sessão do certame ocorreu através do sistema eletrônico Comprasnet, no dia 11 de fevereiro de 2019, e que as empresas licitantes puderam enviar documentação, assim como a proposta de preço. Entretanto, ocorreu que diversos licitantes encontraram dificuldade em anexar documentos relativos à habilitação e solicitaram à pregoeira a possibilidade de envio por e-mail institucional. Pedido este que foi atendido conforme consta nas mensagens registradas no chat do sistema Comprasnet. Dessa forma, não merece prosperar a alegação da representante de que a empresa JHB Gomes Produções Eireles não atendeu ao subitem 19.1.1.3, tendo em vista o que consta nos documentos apresentados através do CAT 660419, com anexação dos seguintes documentos relativos à capacidade técnica operacional, quais sejam comprovante de registro da empresa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o atestado de capacidade técnica profissional acompanhado do CAT junto ao CREA, e, por fim, de certidão ou atestado de capacidade técnica comprovando a aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis ao objeto da licitação. Já em relação à alegação sobre o não atendimento da empresa JHB
HB Gomes Produções Eireli, ao subitem 19.1.4, que é a qualificação econômico-financeira. Os documentos apresentados foram suficientes para a comprovação da situação financeira da mesma, que são utilizados para a obtenção de índices de liquidez geral, solvência geral e liquidez corrente. Quanto à suposta irregularidade nos itens 67, 68 e 69, que vieram a ser cancelados no edital, em resposta ao ofício da ouvidoria, a ACER ressaltou que foram cancelados por necessidade de retificação da exigência de habilitação, mantendo a disputa para os demais itens e não havendo empresa vencedora quanto a eles. Dessa forma, considera-se que o referido certame seguiu com os ditames legais, mais precisamente o que orienta o artigo 3º da Lei 8666/93. Feitas essas considerações, senhora presidente, senhor conselheiro, senhor membro do Ministério Público, é de se observar que o processo encontra-se na fase do artigo 193, parágrafo único, do regimento interno desta Corte de Contas, e que, em razão disso, eu estou apresentando o voto no sentido de não conhecer a representação, nos termos do artigo 190 e seguintes do regimento interno, combinado com o artigo 70, 71 e 75 da Constituição Federal. Estou votando também pelos encaminhamentos consistentes em comunicação à ouvidoria desta Corte, para que apresente resposta ao manifestante, se for o caso, e também em publicar a presente deliberação. Por fim, após o cumprimento da decisão, proceda-se ao seu arquivamento, com fundamento no artigo 193 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. É como eu estou votando, presidente. Em discussão o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Eu também o acompanho da mesma forma. Aprovado. Com a palavra o conselheiro. Presidente, eu tenho, por fim, também uma manifestação anônima perante a ouvidoria, que gerou o processo TC de número 12059/2020 e que possui como unidade gestora a Prefeitura de Rio Largo e como responsável o senhor Gilberto Gonçalves, então prefeito do município de Rio Largo. Trata-se de uma manifestação realizada anonimamente por meio do canal de e-mail da ouvidoria, em face da Prefeitura de Rio Largo, com relato de irregularidade no edital de número 01/2019 do concurso público daquele município para o provimento de diversos cargos efetivos, por meio da qual noticia a exigência de formação específica para o provimento nos cargos de fiscal de obras e fiscal de tributos. E salienta ainda o manifestante que a Receita Federal não faria tais ou não faz tais exigências para os cargos de auditor fiscal e analista tributário. Conforme o artigo 2º da Resolução Normativa número 02/2006,
fora determinado pelo conselheiro ouvidor o envio de ofício de número 443/2019 da ouvidoria e 444/2019 também da ouvidoria ao controlador interno do município de Rio Largo e ao prefeito, respectivamente, solicitando esclarecimentos e documentações quanto às supostas irregularidades registradas. Em resposta, o controlador-geral, senhor Luciano Ferreira dos Santos, através do ofício GP de número 0129-001/2020, alegou que os cargos de fiscal de obra 1 e fiscal de tributos 1 de nível superior completo foram criados através da Lei Municipal de número 1849 de 2019 e que os cargos já existentes, que é fiscal de obra e fiscal de tributos, do quadro do município, que era de nível secundário, passaram a ser cargos em extinção, conforme preconizado no artigo 1º ao artigo 5º e anexo desta lei. Estado a se manifestar, o Ministério Público de Contas proferiu parecer de número 526/2021, da 4ª Procuradoria de Contas, da lavra do Dr. Enio Andrade Pimenta, por meio do qual opinou pelo arquivamento, em razão de que não seria função desta Corte de Contas o juízo de ilegalidade e ou inconstitucionalidade de norma municipal, visto que a procedência da presente denúncia acabaria, por via indireta, em discutir o afastamento das exigências legais para o preenchimento dos cargos públicos em exame. Este é o relatório, senhora presidente. Presidente. Senhora presidente, a senhora deve passar a palavra para mim. Com a palavra, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e opina pelo não conhecimento, né? Eu acho que o conselheiro Rodrigo está certo quando no processo anterior votou pelo não conhecimento. E aqui também eu quero fazer um adendo. O provimento de encargo público compete à administração, dentro da razoabilidade, escolher alguns cursos superiores que possa, a juízo da administração, desempenhar melhor aquele cargo. Por exemplo, alguns tribunais de contas utilizavam o cargo de auditor das contas públicas para o cargo a exigência de curso superior em direito, economia, administração e contabilidade. E outros tribunais de contas, a exemplo do TCU, exigem qualquer curso superior. Então, isso fica para o Ministério Público, é constitucional, tanto os tribunais que restringem alguns cursos afins, quanto é constitucional a amplitude da formação superior. Portanto, senhora presidente, o Ministério Público opina pelo não conhecimento e consequente arquivamento da representação. Com a palavra, conselheiro. Presidente, dando continuidade, portanto, ao meu voto, considerando o procedimento de apuração de denúncia / representação disposto na lei orgânica deste tribunal e no regimento interno, passo a analisar os requisitos legais para a respectiva admissibilidade. Presente representação apresentada a este tribunal por meio da ouvidoria e referente a questionamento feito por cidadão, deve, em tese, preencher todos os requisitos constantes das normas dos artigos 42 a 44
da Lei Orgânica e dos artigos 190 e seguintes do Regimento Interno, em especial previsto no artigo 191 em seus parágrafos. Assim, deverá conter a indicação da representante, informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de sua convicção. Como for à vista, a denúncia do caso em tela noticia supostas irregularidades no edital de concurso público de número 01/2019, deflagrado pelo município de Rio Largo, ao exigir formação específica para cargos efetivos de fiscal de obras e fiscal de tributos. Do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da juridicidade e o princípio da reserva legal relativa estabelecem que qualquer restrição ou prerrogativa precisa estar veiculada por meio de lei, conforme preconiza o artigo 37, inciso 1º e inciso 2º da Constituição Federal. Nesse sentido, é fundamental que a previsão originária esteja veiculada em lei, tendo em vista que apenas se um determinado requisito do cargo nela estiver consagrado, é que se tornará admissível o exercício pelo órgão ou autoridade competente do poder regulamentar ou regulatório nos estritos limites da normatização técnica cabível na espécie e com observância dos instrumentos regulatórios com características abstratas e gerais. E aí menciono que assim tem atuado órgãos como o Conselho Nacional de Justiça, ao editar a resolução número 75/2009, assim como a resolução de número 40/2009 também, e a 170 de 2017. Menciono que os tribunais de contas ressaltam continuamente que o edital não pode inovar e criar exigências sem amparo na lei, sob pena de ofender a reserva legal, a legalidade estrita, consagrados no artigo 37, incisos 1 e 2 da Constituição da República, conforme decisões que transcrevemos do Tribunal de Contas de Minas Gerais, reforçando o princípio da legalidade, impõe que a administração pública está em toda a sua atividade, inclusive nos concursos públicos, condicionada aos mandamentos da ordem jurídica, sob pena de inviabilidade do ato, de invalidade do ato e responsabilização de seu autor. Neste sentido, transcrevemos jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contida no julgamento da ADI de número 1188, medida cautelar do Distrito Federal, cuja relatoria coube ao ministro Marco Aurélio. E mencionamos também que, no caso em comento, a resposta apresentada pelo controlador-geral do município foi para afirmar que os cargos de fiscal de obras 1 e fiscal de tributos 1, de nível superior completo, foram criados através da Lei Municipal 1849 e os já existentes, o de fiscal de obras e fiscal de tributos, do quadro daquele município, que eram cargos de nível secundário, passaram a ser cargos em extinção, conforme artigo 1º ao artigo 5º e anexo desta mencionada lei, e que a fixação dos requisitos se deu pela Lei 1849 e se encontram dentro do que é mencionado como razoável.
Desta forma, em relação às alegações realizadas pelo denunciante, mesmo que a Receita Federal não tenha as mesmas exigências de que o edital do concurso público deste município, não merece prosperar a alegação de que tal edital esteja eivado de irregularidade, tendo em vista que tais exigências estava de fato prevista na lei municipal e se assemelha razoável para esse relator. De modo que eu estou apresentando o voto, senhora presidente, para que a primeira Câmara do Tribunal de Contas decida por não conhecer a representação nos termos do artigo 190 seguintes do Regimento Interno, da ciência da decisão, da presente decisão à ouvidoria, em publicar a presente decisão e após arquivar o feito. É como eu estou votando, senhora presidente. Em discussão, o processo. Em votação, conselheiro Alberto. Acompanho o relator, senhora presidente. Eu também o acompanho. Aprovado. Senhora presidente, minha pauta fica esgotada, portanto, com esses dois processos. Pela ordem, para relatar, conselheiro Alberto. Senhora presidente, senhor conselheiro, Ministério Público, nosso colega Pedro e todos que nos assistem. Tenho um processo de número 14.327/2015 e seus anexos que eu vou solicitar, senhora presidente, para um adiamento, tendo em vista que, após o problema do pente fino, verifiquei que poderia ser melhorado. Certo? Então, peço o adiamento desse processo, por gentileza. Conselheiro, por gentileza, Vossa Excelência, poderia repetir o número do processo que eu não... Com certeza, presidente. É o número 14.327/2015. E anexo. São 4 anexos. E como essa Câmara vem se posicionando, enviei ofício circular para Vossas Excelências, e no caso, o número 23 de 2021, dia 16 de agosto, uma relação de atos de pessoal, né, para respectivos registros de aposentadoria voluntária com provento integrais de paridade e um processo de aposentadoria invalidez com proventos integrais. Também faço registro, senhor presidente, senhor conselheiro, que pautamos também o processo 13.521 de 2014, mas por algum problema aí no sistema, ele não foi publicado, mas foi pautado, juntamente com esse, né? Bom, então, diante disso, eu também informo que todos os processos tiveram a tramitação regular, o parecer da DIMOP pelo seu registro, o parecer do Ministério Público também pelo seu registro, né? E dessa forma, eu proponho que Vossas Excelências decidam no sentido de ordenar os respectivos registros, dando ciência à Alagoas Previdência e destacando a necessidade de realizar a devida compensação financeira, quando for o caso, determinar também a devolução dos respectivos processos administrativos originais para o Alagoas Previdência, vai ser utilizado para a Alagoas Previdência, uma autarquia, e dar publicidade para o agente de direito, senhora presidente, senhor conselheiro, senhor ministro do Ministério Público, como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pelo registro em todos os atos relatados pelo conselheiro Alberto Abreu.
Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo. Presidente, eu acompanho o relator. Eu também o acompanho. Aprovados. Senhora presidente, encerra assim minha pauta por hoje. Conselheiro Rodrigo, eu só queria confirmar com Vossa Excelência se foram 3 processos pautados por Vossa Excelência. Eu relatei apenas 2, presidente. Mas é isso que eu observei aqui, pelo menos na nossa lista de publicação, teria mais um processo, o 8312. O microfone de Vossa Excelência está desligado, conselheiro. Eu vou só me certificar, presidente. Presidente, eu recebi a informação. Está na pauta ou está na publicação no Diário Oficial? É porque eu recebi a informação da minha assessoria que esse processo, em que pese a gente ter tentado pautá-lo, ele não teria sido publicado no Diário Oficial. Por isso que eu não o relatei. Só um momento, conselheiro. Senhora presidente, eu também observei aqui no Diário Oficial, realmente não consta. Eu tenho a impressão que deve ter acontecido uma coisa equivalente comigo, como foi comigo. Pautou, mas não saiu na publicação. É isso mesmo, conselheiros. Obrigada pelas informações. Então, conselheiro Rodrigo. Eu fico impossibilitado, né, presidente? Não tendo Sim. sido publicado. Vou solicitar ao gabinete que faça a publicação para a próxima semana. Dessa forma, começou a minha relatoria. Só pedindo a gentileza ao conselheiro Alberto para desligar o microfone. Muito obrigada, conselheiro. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, que não está ativo em tela, mas acredito que está a nos ouvir. Tenho a relatar um total de 10 processos e, conforme o habitual, fizemos encaminhar ofício aos gabinetes de Vossas Excelências e, dessa forma, os informo que o nosso posicionamento quanto aos mesmos se dá pelos respectivos registros, em virtude de que todos os atos de pessoal obedeceram os trâmites exigidos na casa e obedecem à legislação pertinente, inclusive as exigências constitucionais, e em virtude disso, nosso posicionamento é pelos registros, inclusive com a manifestação do parecer também do Ministério Público neste sentido. É como me manifesto, com a palavra ao Ministério Público. Senhora presidente, o Ministério Público opina pelo registro em todos os atos relatados por Vossa Excelência. Em discussão os processos. Em votação, conselheiro Rodrigo. Presidente, estou acompanhando os votos de Vossa Excelência. Conselheiro Alberto. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente.
Dessa forma, aprovados. Então, deste modo, também extingue-se nossa pauta. Neste momento, faculto a palavra aos senhores conselheiros, ao representante do Ministério Público, para, em querendo fazerem uso da mesma. Não havendo quem queira fazer uso da palavra neste momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto os convoco para a próxima no horário regimental. Está encerrada a sessão. Muito obrigada a todos, uma excelente semana com saúde e muita paz. Que Deus os abençoe.